Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 mesmo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e quem ele ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, se não se deu aos pobres? E isso ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me assomarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Deixa a Bíblia aberta, sente-se no seu lugar agora, e ao sentar, feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Amado Deus, o Senhor está aqui. É inquestionável a tua presença nesse lugar. Queremos declarar, Deus, que necessitamos ouvir a tua voz, não a voz do pastor Fernando, não a voz de um ser humano. Queremos ouvir a tua doce voz, porque só a tua voz salva, só a tua voz cura, só a tua voz restaura, só a tua voz renova, só a tua voz traz avivamento. Rasga os céus este lugar. Nós amarramos todo espírito maligno que se levante para atrapalhar, todo conhecimento humano que se levante contra o conhecimento de Deus. Leva, Deus, o nosso pensamento cativo à tua obediência, e faz o teu querer aqui nessa noite, unicamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, existem certas coisas na Bíblia que são expostas de uma forma muito intensa. Existem certas verdades bíblicas que são expostas de forma muito grande, até mesmo escandalosa às vezes. Mas há outras verdades bíblicas que estão subentendidas. Há outras verdades que não estão explícitas, mas que são escritas de forma sutil. E a relação de Jesus com a família em que ele está nesse texto, a família de Lázaro, Maria e Marta. A relação de Jesus, ora é explícita com essa família, ora é sutil. Ora a relação de Jesus com eles é notória e notável, ora uma relação pouco perceptível. Esta é a terceira vez que se fala de Jesus nessa casa, mas há outras. A bem da verdade, Jesus morava em Cafarnaum, na Judeia. Mas quando ele ia para a Galileia, a Bíblia vai dizer várias vezes que Jesus saía de Betânia, onde era a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Muitos estudiosos afirmam que Betânia era um lugar estratégico. Estratégico porque ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, enquanto que a Judeia ficava a mais quilômetros. Era uma subsede do ministério de Jesus. A primeira vez que fala de Jesus nesta casa, vai se fazer menção a duas irmãs muito famosas na Bíblia, Marta e Maria. Quem conhece um pouco da palavra vai se lembrar que Jesus entrou naquela casa sedento para falar, sedento para ensinar, porque Jesus sempre quer falar com a gente, nem sempre a gente tem tempo de ouvir. A questão não é que Deus não fala, a questão é que eu estou discernindo a voz de Deus, eu tenho tempo para parar. Eu fico preocupado com isso, porque na pós-modernidade foram criados muitos mecanismos para fazer a gente trabalhar menos e descansar mais. Por que foi feito um computador? Porque um computador faz um serviço de 30 pessoas em minutos. Mas ao contrário do que se pensa, eu me recordo que nos anos 80 dava 9h30, acabava a novela, a gente ia dormir. Hoje raramente alguém dorme antes de meia-noite, porque a nossa vida se tornou tão corrida. A gente dorme tarde, acorda cedo, come mal, e parece que a gente está trabalhando mais do que quem trabalhava antes. E não se tem tempo de parar para ouvir a voz do Senhor. E ele então vai querer falar, e a Bíblia vai dizer que uma das irmãs, Maria, senta-se aos pés de Jesus,
e vai ouvir a palavra dele. E perceba, Jesus era frequente na casa, e aquele dia Jesus entrou, e Marta, que não se acostumou com a presença, porque é muito complicado se acostumar com a presença de Deus, porque quando eu me acostumo com a presença, eu deixo de ver quão preciosa ela é. Porque quando uma pessoa te visita a primeira vez, você trata muito bem. Quando ela te visita a segunda, você também trata bem. A terceira, da 10ª em diante, nem visita é mais, você não quer nem olhar, você nem recebe, já é da casa. Eles se acostumaram com Jesus em casa, e Marta se assentou para ouvir a voz de Cristo, se sentou para aprender, porque ela pode ter 1 ano de crente, 2 de crente, 10 de crente. Quem não senta para aprender no reino de Deus não serve para ensinar. É por isso que a liderança dessa igreja vai ter que aprender a ser frequente na escola bíblica dominical. Aleluia, porque eu só posso ensinar se eu tenho o caráter de aprender. Porque como é que eu vou poder ensinar alguém se eu não me sinto para aprender? Sentar-se para aprender do mestre é um requisito fundamental para aqueles que querem se levantar para falar. Eu comentava com a minha esposa um dia desses, como meu Facebook bombou de um tempo para cá, o privado. Aí eu quero pregar na sua igreja. Então vai orar, filho, uma hora Deus te leva lá. aleluia. Você viu que pediu, pelo amor de Deus, deixa eu pregar na sua igreja. Primeiro, eu não tenho igreja, eu não sou dono, sou só pastor, o dono é Cristo. E ele traz quem ele quer, e fala quem ele quer. E vou dizer uma coisa, se prepara, porque lá tem pregador na casa que é santo, que anda com Deus, que ora, que busca o Senhor. Glória a Jesus. Mas Marta não se sentou aos pés de Jesus aquele dia. Ela começou a correr pela casa, a cuidar das coisas, preocupada com as coisas da vida, preocupada com as coisas da casa. E elas são então rotuladas que Maria era aquela que se sentava aos pés de Jesus, e Marta era aquela que corria de um lado para o outro. E o nosso desafio de hoje é ter um coração de Maria num mundo de Marta, porque todos aqui correm muito. Não há uma pessoa que não corra muito. Há alguns inclusive que acham que quem não está trabalhando fora de casa não trabalha. Isso é porque nunca trabalhou em casa. Porque aquela pessoa que trabalha em casa, ela trabalha mais que qualquer outro que trabalha fora. Porque o trabalho de casa não acaba. Você vai beber uma água, você vai comer alguma coisa, já tem serviço. A casa acaba de ser limpa, chegou alguém de fora, já tem serviço. E esse é um recado para quem não valoriza aquelas pessoas que trabalham muito dentro de casa. Muito. Para de achar que só quem trabalha, quem tem carteira assinada, meu querido. Porque você que tem carteira, trabalha com salário. E quem trabalha em casa, trabalha por amor. É assim que eu estou falando. Essa é a primeira vez que fala das duas. Elas são marcadas. Maria se senta para ouvir, Marta corre de um lado para o outro. A segunda vez que fala dessa família é quando fala da enfermidade de Lázaro e da sua consequente morte. Manda-se um recado a Jesus: Lázaro está doente. Jesus demora 2 dias para sair, e quando chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Agora preste atenção, que depois que Lázaro está morto há 4 dias, Jesus chega, e aquela que não sentou para ouvir correu desesperada a Jesus, e aquela que se sentou para ouvir ficou dentro de casa. Preste atenção. Preste atenção que quando Jesus estava na casa, Maria sentava-se para ouvir, ela se fortalecia em Deus, e Maria corria de um lado para o outro. Mas quem corre muito e não para ouvir, na primeira dificuldade se desespera, porque quando Jesus chega, Maria fica em casa, porque sabia que era Jesus, e Marta corre desesperada: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus fala com ela: Marta. E daqui a pouco, gente, Maria, a Bíblia diz assim sobre Maria: e Maria, adorando o Senhor, disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que elas falaram a mesma coisa, só que uma falou reclamando e o outro falou, a outra falou adorando. Quer falar alguma coisa para Deus? Aprenda a adorar primeiro. É muito importante você entender com quem você está falando, porque quando você vai abrir um ofício para alguém importante, você não diz assim: me ajuda aí. Não. Tem toda uma liturgia, tem toda uma situação. Se é para deputado, é Vossa Excelência. Se é para um ministro, é Vossa Senhoria, né? Se é para um reitor, agora eu não esqueci, professor de português, também dá para lembrar de tudo. Agora entenda uma coisa, querido:
Aprenda a falar com Deus. Aleluia. Aprenda que você não está diante de um homem. Aprenda que ao entrar naquela casa, nós temos ensinado essa igreja. Eu tenho dito que ainda não aconteceu com muitos irmãos. Entrou por aquela porta, chegou aí, se ajoelha e fala com Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque quando você vai no fórum, assim que o juiz entra, todo mundo fica de pé, porque é um homem, mas diante de Deus ninguém pode se vestir de pé. Entrou por ali, primeira coisa, põe o teu joelho no chão, reconheça que Ele é grande, reconheça que Ele é santo, depois levanta e adora. E aí começa o texto, é a terceira vez que Jesus está nessa casa. E o apóstolo João vai pontuar de forma detalhada a data em que Jesus foi naquela casa. Primeira linha do texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias antes da Páscoa? 6. Agora presta atenção, que é muito nítido aqui. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. E Ele morreu na sexta-feira. No domingo, que era o domingo, né, o domingo de Páscoa, foi aonde começa a contagem. Se Jesus foi 6 dias antes e Ele morreu na sexta-feira, Ele foi 4 dias antes de Ele morrer. 4 dias antes de Jesus ir à cruz do Calvário, ser torturado, massacrado, traído, morto por sua causa e pela minha causa, Ele foi a esta casa. E esse texto, queridos, é o texto dos verbos muito fortes. Eu gosto muito dos verbos desse texto. Se não, observe o verso 2, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, verso 1. Foi Jesus. Quem é que foi? Quem é que foi, igreja? Jesus foi. Repita comigo, Jesus foi. Isso é o verbo. Porque eu chamo isso de comprometimento da presença. E quando eu falo de comprometimento da presença, tem um versículo que é base. É um texto áureo. E eu já usei muitos textos em que eu dirigia cultos com 5, 6 crentes. Sabe aqueles cultos que tem 4, 5, 6 crentes? Qual é o texto áureo que a gente usa para dizer que Jesus está nesse lugar? É o comprometimento da presença. Qual é o texto áureo? Onde? Todo mundo sabe. Se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O que é isso? É o comprometimento da presença. Jesus foi. Eu não sei se você sentiu ou não, se você percebeu ou não. Jesus já veio, Ele já está na casa. Às vezes a gente percebe isso, às vezes não, Ele já está aqui. Agora perceba o que diz no versículo 2: fizeram-lhe, pois, uma ceia. Quem foi que fizeram uma ceia? A família, eles, Lázaro, Maria e Marta. Quem foi lá? Jesus. E quem fez a ceia? Eles. Quem fizeram? Lázaro, Marta e Maria. E quem foi? Jesus. Perceba que Jesus sempre vem. Agora o que eu faço para Ele depende de mim. Ele sempre vem na igreja, Ele se compromete em trazer a sua presença, mas depois que a presença chega, o que eu faço com essa presença já não depende de Jesus. E o que eu faço com a presença vai revelar se Ele vai se manifestar ou se vai ser apenas uma presença onipresente. E eu te explico. Você marca um compromisso comigo. Nós vamos a uma reunião no restaurante. Te convidei para ir e você vai. Chegou no restaurante, você foi, você cumpriu com a sua palavra e foi. Mas lá no restaurante, você foi maltratado, foi mal atendido, foi humilhado. Eu te pergunto, você vai voltar lá? Você vai manifestar a sua alegria lá? Não. Você deixou de ir? Não deixou. Você estava lá, mas a forma como você é tratado depois de estar lá revela como você vai comportar dentro. Agora perceba uma coisa: Jesus está aqui, a presença dele está aqui, o papel dele é vir. Agora o que eu vou fazer para ele depende de nós, depende da igreja. Vai ter poder? Você que diz. Vai ter glória? A igreja é que tem que preparar a glória. Vai ter adoração? A igreja é que tem que preparar a adoração. Vai ter revelação? É a igreja. Vir, ele vem. Mas o que eu vou fazer com a presença dele depende de mim e de você. Levanta a tua mão, aprenda a receber a presença manifesta de Deus, com graça, com glória, com poder, com amor e com unção. Ele vem, mas quem faz o que faz com a presença dele somos eu e você.
ali no Gama, 200 internos, e era impressionante a sede daquele povo na hora do louvor e na hora da palavra. Ninguém conversava na hora do louvor, todo mundo de mão estendida, todo mundo com lágrimas nos olhos. Jesus foi lá, mas eles souberam preparar uma ceia. Perceba que eles prepararam uma ceia. A Bíblia não diz que Jesus foi para ceiar, mas eles sabiam que Jesus ia. Então vou preparar o meu melhor. Vai adorar, querido, adore com o teu melhor. Vai orar, ore com o teu melhor. Vai ler a palavra, leia com o teu melhor. Ele está aqui, dê o teu melhor por ele. E por que eu digo isso, igreja? Eu digo com todo o amor do meu coração, porque às vezes nós pecamos por falta de reverência a Deus. É verdade. Jesus está na casa, a gente está mascando chiclete. É verdade. Jesus está na casa. E parece que eu estou cantando para o homem, porque o louvor está aqui se esgoelando. E eu estou olhando de um lado para o outro, conversando, rindo, Cristo, olhando o celular. Meu querido, pelo amor de Jesus, se não for o caso de vida ou morte, não olhe o celular durante o culto. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus não pode tomar conta para você, quem é você para tomar de conta? Ah, mas a minha Bíblia está no celular. Meu querido, a Bíblia no celular é para uma situação específica. E se você é crente, com todo respeito, tenha vergonha na sua cara e compra uma Bíblia. Está com vergonha de quê? Está com vergonha de Cristo? Está com vergonha de assumir que é dele? Está com vergonha de mostrar que você pertence a ele? Compra a palavra de Deus e anda com ela. Vamos aprender a cultuar o Senhor. Adorando Jesus. Presta atenção, ele está aqui. O que eu faço quando ele vem vai determinar se ele volta ou não. Ah, naquela igreja se faz assim, naquela igreja se faz essa meia igreja, somos eu e você. Agora quando ele vier, recepcione ele bem. Quando ele vier, dê glória, dê aleluia, exalte e bendiga o nome dele. Não é o homem, é a ele. O papel dele é vir, o nosso papel é preparar uma festa para ele. É verdade. Aleluia. Precisamos ter reverência. Precisamos aprender a observar o louvor, a palavra. Eu nem gosto de dizer que a palavra é a parte mais importante do culto, porque Deus é tão detalhista. Quando ele foi fazer a arca, ele mandou o tipo de a arca, tanto a arca de Noé como a arca da aliança, ele mandou o tipo de madeira, ele mandou a espessura, ele mandou o tamanho, o revestimento. Irmão, todas as partes do culto são importantes, desde a primeira oração até o louvor, até os avisos, a oração. A gente percebe que os irmãos estão orando, e eu tenho certeza que tem gente precisando de um milagre, e nós estamos aqui juntos em fé, e tem irmão viajando, olhando assim, rindo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: oração é guerra. Não desliga não, querido. Prepara uma festa para Deus todos os dias. Quando você entrar por aquela porta, vem com o coração queimando para dizer: Senhor, se tu vieres, eu vou te abraçar, eu vou te bendizer, eu vou dar glória ao teu nome. Na hora que eu estou no quarto e que eu oro: Deus, desce aqui, se tu é homem, estou ver se eu não te abraço, estou ver se eu não te recebo. Desce, manifesta a tua glória na tua vida. Se eu não vou, Deus, te glorificar o tempo todo, te exaltar o tempo todo, te bendizer o tempo todo. Ele sempre vem. Agora você precisa saber lidar com a presença de Deus. Porque de certa feita chegou a arca da aliança lá da casa de Abinadab, Davi mandou buscar e foi descer no carro de boi, e a arca balançou, e teve alguém que tocou na arca de uma forma que não podia e morreu. Usar. Tem muita gente tocando na presença e não percebendo. Está no ambiente da glória e não percebe o que está acontecendo. Está no ambiente, isso revela imaturidade, irmãos. Coisa mais triste, quando você vai ao enterro e tem uma criancinha de 2 ou 3 anos no enterro, cujo defunto é parente. O que as pessoas falam? Nossa, nem entende o que está acontecendo. E parece que tem crente que é assim. A glória está descendo. É verdade. Nem criança. É verdade, Deus. O louvor está aqui, manifestando a unção de Deus. A palavra está descendo e os crentes. Papai. Ou
você aprende a lidar com a presença ou você vai perdê-la. Mas eu quero te dizer, não é tempo de perder a presença de Deus, é tempo de valorizar a presença de Deus, é tempo de dizer, Senhor, eu valorizo, eu não abro mão da tua presença. Eu disse que esse texto é o texto dos verbos fortes. Jesus foi e eles me fizeram uma ceia. E aí a Bíblia vai dizer que Marta servia. Em todo culto que você vai, é um povo que serve. Antes de eu e você chegarmos aqui, tinha gente servindo. Antes de eu e você chegarmos nesse lugar, teve gente ensaiando, teve gente limpando a igreja. Nós estamos aqui, tem gente olhando no carro lá fora, tem gente em pé na porta, tem gente olhando o sol, tem gente lá em cima cuidando dos seus filhos. Servia. Quem não serve no reino de Deus, quem não vive para servir, não serve para viver dentro do reino de Deus. O reino de Deus é o reino de serviço. É verdade. Você está pegando? Enquanto o líder de José Basco apareceu lá um rapaz que queria congregar conosco, jovem, mas ele já era meio famosinho em Brasília, como pregador itinerante, e o senhor me ensinou a tratar com ele. Ele chegou na igreja, eu quero ajudar, você quer ajudar? Que bênção. Vamos lavar as panelas ali. Não, mas eu sou pregador, mas eu não perguntei isso. O pregador não lava a panela? Lava-se. Jesus chamou a gente para lavar os pés, o que é uma panela? É verdade. Vamos lavar um banheiro ali. Ah, mas eu sou importante, eu tenho uma agenda cheia. É isso que Jesus quer te ensinar. Que no reino de Deus nós somos todos iguais. Que nós estamos aqui para servir. É por isso que eu peço para os irmãos, quando saírem, agradecer os irmãos que estão na porta, recebendo tão bem, os irmãos que estão lá fora, os que estão dando seus filhos, porque no reino de Deus nós vivemos para servir ao Senhor. Marta servia. E Maria, a Bíblia vai dizer que Maria derramou um bálsamo de nardo puro aos pés de Cristo. Eu vou chamar isso de adoração. Maria adorava a Deus. Aqui tem o pessoal da adoração. Aqui tem, eu até já falei isso com o louvor, e eles que entendem bem, eu não tenho nenhum. O louvor dessa igreja está de parabéns. É quase todo dia eu estou recebendo um convite para esse louvor. Ontem mesmo ministrado com muita unção e poder lá na nossa sede, na nossa igreja sede. É o ministrado de Samambaiaçu, ministrado na 29. Deus está levantando a cada dia o louvor dessa igreja, que é uma bênção. Os meninos ensaiam quase todos os dias. Irmão, o louvor é um dos ministérios que tem, igual de criança. Todo culto eles estão aqui. Uma vez eu era no louvor, e aí teve um mutirão de fazer a construção lá de Samambaçu. Aí apareceu só eu e mais 2 levitas, né? Ah, mas os levitas só querem cantar. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: o teu ministério só tem programação uma vez por mês. Os levitas estão aqui todo mundo. Inclusive o culto que você não vem, eles estão cantando aqui. Eles estão tocando nesse lugar. Então, ao invés de ficar criticando o louvor, por que você não levanta a mão e adora junto com eles ao Senhor? Porque eles estão adorando o nome do Senhor. Aprenda a adorar. Não tem estrela aqui não, são todos servos de Deus. Vamos aplaudir a Jesus. É verdade. Marta servia e Maria adorava. Adorar a Deus é tão bom. Pastor Fernando, agora eu entendi. Marta servia, Maria adorava. E Lázaro? O que Lázaro fazia? Vamos ver aí no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Você pensa assim, ué, pastor, eu estou meio decepcionado aí com Lázaro, né? Porque Marta servia, Maria adorava, e Lázaro só está lá. Não parece que é decepcionante para nós? Que tem gente que só está, tem gente que adora, tem gente que serve, e tem gente que está. Aí você vai olhar, mas Lázaro, ele não era amigo de Jesus? Uma servia, a outra adorava, ele apenas está lá. Parece uma coisa tão vergonhosa só estar. Parece uma coisa tão pequena, tão fútil, tão inútil, só está lá. Mas só pensa isso quem não sabe que no capítulo anterior ele estava morto. No capítulo anterior, alguns versículos atrás, Lázaro estava dentro de um túmulo, dentro de um sepulcro, enterrado, atestado de óbito liberado, família chorando, e ninguém esperava mais nada. E aquele que um capítulo antes estava morto, agora está na mesa com Jesus. E se para você isso é
a pouco eu não entendo o que é muito. Deixa eu contar uma coisa: quando você estava morto e agora vive, qualquer coisa que Deus faz por você é grande. Qualquer coisa que Deus faz por você é grande. Acordei hoje, mas eu estava morto em pecado ontem. Jesus me deu vida. Eu estou na glória do nome dele. Eu passei 9 meses de cama ano passado com crises renais. Eu tive tanta crise renal ano passado que os médicos já me conheciam. E aí eu tomei 3 vezes aquela perraque, né? Aquela anestesia. O pessoal disse que era para tomar só 3 vezes na vida. Eu tomei isso tudo num ano só. E tinha dia que eu só queria estar na igreja. Eu só queria estar. Eu não queria cantar. Eu não queria pregar. Eu só queria estar. Porque para quem está em cima de uma cama, só estar na casa de Deus é vitória. Então, ao invés de ficar ajudando o irmão porque ele não faz isso ou aquilo, você não sabe como é que foi o capítulo anterior da vida dele. Você não sabe o quanto essa pessoa chorou para estar aqui. Você não sabe que ela fedia maconha, fedia cocaína, usava crack, ficava nos bares, e hoje o fato de estar aqui é glória ao nome do Senhor. Precisamos entender isso. Ative isso. Entenda, tem gente que só está, mas você não sabe o que essa pessoa sofreu só para estar aqui. Tem gente que passou, que está vivendo o inferno na terra. É gente que não era nem para estar aqui hoje, mas veio porque é crente. É gente que teve uma semana terrível. Já tinha até decidido: hoje eu não vou, mas porque ama Cristo saiu de casa. Não tem nenhum cargo, não está servindo, não está adorando, mas está na casa de Deus. E quem está na casa de Deus pode viver um milagre a qualquer segundo. Os irmãos, me perdoem o que eu vou dizer, mas na minha cabeça eu me lembro muito bem a primeira vez que eu comi um salame na minha vida. Porque na casa dos vizinhos na época tinha, mas salame na casa não tinha. Nós éramos 8 irmãos, mas pai e mãe. Talvez o que é um salame para um não é um salame para outro. A gente perdeu a capacidade de agradecer a Deus pelo que tem. Está reclamando: meu Deus, eu não tenho uma televisão para tocar para ver a Copa. Tu não lembra não? O barraquinho que você morava. Você não lembra quando que você andava para trabalhar, quando era estar desempregado, contas atrasadas, e aí você estava morto, mas encontrou aquele que é a vida. Você levanta a tua mão: adore aquele que é a vida, adore aquele que é a vida. Eu já disse isso aqui. Certamente foi pregado na igreja. No meio do culto, um rapaz que na frente jogava papel picado para cima. Porque toda a igreja tem que ser maluco. Isso aqui já tem uns 10 que eu já vi. Essa igreja tem um povo esquisito também. Não é um povo esquisito, não. É um povo esquisito no bom sentido. É um povo esquisito de Deus. E aí o rapaz, pá, jogava para cima. Acabou o culto, também foi conversar com o pastor. Eu já vi pessoas esquisitas, eu já vi. Já preguei em igreja que o rapaz tinha, não sei o que lá, do cajado. Ele tinha um cajado que era aqui no teto. E aí no meio da pregação, Deus abençoou. Agora ele desceu, ele começou a rodar um poder com um cajado na mão. Ele vai matar um. Outra vez eu preguei numa igreja que tinha um rapaz que saía correndo assim no meio do tempo, e gritando: essa palavra é para mim, é para mim. Amém. Amém. Espero que seja para mais alguém além de você também. Né? E aí jogava o pecado para cima. E acabou o culto, o pastor meu perguntou para o pastor da igreja: que mistério é aquele? Meu Deus. Do rapaz do papel picado para cima. Ele disse: não, isso aí é o Walter, é o Wander. Ele é mudo. Ele é mudo. O sonho dele é dar glória. Mas quando ele não quer ficar para trás, ele chega do trabalho, do meio do trabalho, pega 4 folhas de chamequinho e picota. E quando ele sente de dar glória a Deus, ele joga o papel picado para cima. E tem gente que não dá glória a Deus pelo voz para isso. E tem gente que não dá glória a Deus pelo voz. Aprenda. Você pode liberar um glória, não abrir ele.
Isso é para um Deus que é vivo, queridos. Eu vejo pessoas correndo atrás de um caminhão na micareta, literalmente correndo atrás. Não estou falando de galinha não, porque esse pelo menos recebe para correr atrás do caminhão. Os outros pagam para comprar uma camiseta ridícula e correr atrás do caminhão horas e horas e horas, gritando por alguém que nem sabe que eles existem. Mas quando você dá uma glória, não. A Bíblia diz que Ele conhece a tua voz. Ele conhece a tua voz. Ele conhece a tua voz. E se tem algo que eu amo em Deus, é que na hora que eu vou orar, falei isso para a nova criatura essa semana passada. Quando eu vou orar, quantas pessoas vão orar na mesma hora que eu oro? Não sei, Japão, Austrália, Europa, Brasil, milhares de pessoas. Mas Deus está lá para me ouvir, como se eu fosse o único a falar com Ele. Precisamos voltar os nossos joelhos a dobrar dentro de nossa casa. Perceba, Lázaro está lá. Nada é pequeno para alguém que ontem estava morto. Max Lucado conta em seu livro 6 horas de uma sexta-feira. Max Lucado, para quem não sabe, um grande autor internacional, morou no Brasil, foi missionário no Brasil. E ele combinou de fazer uma viagem em 2007, lá para fora do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. O voo atrasou quase 8 horas. Eu disse 8 horas. E ele teve que pagar porque o voo atrasou, que não foi por culpa dele. Chegou aqui, foi fazer esse cara em São Paulo estava em mau tempo, teve que atrasar mais 4 horas. Finalmente consegue desembarcar em Foz do Iguaçu, num dos piores dilúvios da história de Foz do Iguaçu. Ele vai ver as cataratas e está desabando chuva. Ele aluga um carro, em menos de 1 quilômetro, o carro quebra no meio da chuva. Ele foi pegar uma câmera para gravar um videozinho para a família dele. A câmera ele tinha esquecido de carregar. Quando ele estava reclamando com Deus, meu Deus, atrasou o voo, está chovendo, carro quebrado, canta assim. E aí diz que apareceu um menino de 5 anos de idade, sujo, descalço, só de shorts. Então ele disse: tio, eu só quero comer. Só tem alguma coisa para comer, porque eu não como desde ontem. E Deus falou para ele assim: você está reclamando de carro, de voo, de câmera, de viagem, enquanto tem gente que só está buscando um prato de comida. Dá para tu levantar a tua mão e agradecer a Deus que no tempo de crise Deus tem suprido a tua casa. No tempo onde está faltando tudo na tua casa, Deus tem liberado a provisão. Dá para receber a roupa que você tem, você tem um teto para morar, você tem uma comida para comer. Ele nos ouviu. É muita coisa estar para quem tinha tudo para não vir, não veio e veio. Nunca subestime alguém que está na casa de Deus, irmão. Nunca subestime alguém que está na casa de Deus. É verdade. Porque muitas vezes você acha que o mistério está no pregador e está no testemunho. Você acha que a revelação está na palavra e está no louvor. É verdade. Muitas vezes está no abraço de irmão. Quantas vezes eu entrei na igreja e achei que Deus ia me falar na palavra, ia me falar no louvor. Irmão, e foi um abraço de um irmão. E foi uma palavra aqui no ouvido. E quantas vezes eu entrei para ouvir uma palavra e Deus me usou para liberar uma. Porque tem hora que você quer receber e Deus quer te usar para liberar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Quantas vezes eu entrei na igreja pensando: meu Deus, hoje eu vou ouvir uma palavra, e já vem chega, o pastor mandou você pregar. Quantas vezes eu entrei numa igreja precisando de uma oração, e chega o irmão: ora por mim. Sabe o que é isso? É gente que anda com Deus. Nunca subestime alguém. Esse irmão está do seu lado aí, é um vencedor, é um campeão, porque ele chegou aqui nessa noite. O diabo fez e tudo para ele não vir, mas ele está aqui e está glorificando o nome do Senhor. Meu Deus. Eu acho lindo, porque quando Lázaro está morto 4 dias ali, Jesus chega e diz: onde vocês o deixaram? Tirai a pedra. Lázaro veio para fora. Lázaro vem, ressuscita, ouve a voz de Deus. E Jesus diz assim: desatai-o, porque na época eles
cercava a pessoa de ataduras, né? Mas quase uma espécie de mumificação, quase. Jesus diz: desatai-o, deixai-o ir. Aí eu, como muito curioso, me perguntando: deixai-o ir para onde? Deus. Não, Jesus ressuscitou o camarada. Não, porque a gente que é homem, o ser humano pode fazer um favor para alguém que ele quer dominar essa pessoa. Desse jeito. Já pediu R$100 para alguém e a pessoa quer dominar toda a tua vida financeira? Porque o ser humano, ele é assim, ele quer controlar. E você pede um favor, agora eu tenho um controle na tua vida, agora eu que te mando, agora você me deve satisfações. Aí Jesus chega, o cara está morto, e Jesus tinha todo o direito de dizer: tu estava morto. Como é que você estava? Morto. E o cheiro? Ele cheirava mal. Quando teve 4 dias, eu te dei vida. Jesus podia dizer: agora tu vai fazer o que eu quero. Tinha direito ou não tinha? Tinha, ele estava morto, não tinha vida. Mas Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Para onde? Para onde ele quiser. É verdade. Sabe qual é o nome disso? Graça de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá no mundo não é assim. Não. É verdade. Lá no mundo, a entidade te faz uma coisa: você tem que dar a tua família, tem que comprar um galinheiro todo, matar a galinha na mata virgem, fazer trabalho, botar um pote, um saco, um nome na boca, e a tua vida. Eu já vi, meu irmão. Eu já vi, ainda novo convertido, uma jovem de 14 anos. Toda vez que tinha culto, ela saía correndo, e eu era diácono. Nós tínhamos que segurar ela na porta. Ela dizia assim: vai passar um carro vermelho agora, em 1 minuto lá fora. Não dava outra. E a entidade dizia: se joga na frente. E aí depois de orar, e ela manifestava demônios direto, nós orávamos. E nós fomos conversar com ela. Ela disse: não, a minha vida, a minha mãe entregou a uma entidade, e a minha vida está nessa faca. Tinha uma faca, uma peixeira. Nós oramos quebrando aquilo e fomos tocar fogo na faca, irmão. Pensa numa dificuldade. Subiu o redemoinho, jogava álcool, querosene, e nada do fogo pegar. Mas aí colocou uns crentes de fogo. Porque o diabo é assim, ele até faz, mas tu fica, ele quer mandar, ele quer te comandar, ele quer te oprimir. E Jesus não, Jesus faz. Agora você que escolhe se quer seguir ou não. É verdade. Só que no capítulo seguinte, olha que coisa linda. Quem é que está na mesa? Nossa. E eu penso que isso é um tapa na cara do diabo. Que é como se Jesus dissesse assim: ó, tá vendo, Satanás? Você quer ajudar alguém? Depois a pessoa fica travada na vida, escrava de você. Eu não. Eu salvo e dou vida, e libero para a pessoa ir para onde ela quiser. E para onde ela vem? Para os meus pés. Ninguém aqui está obrigado, ninguém vem aqui amarrado, ninguém vem aqui alguém arrastando pela perna e dizendo: tu vai para a igreja hoje. Não, se você está aqui é porque você ouviu a voz do Mestre. Levanta a tua mão e adora ao Senhor. Você que está aqui porque eu amo, você que está aqui porque eu desejo, você que está aqui porque eu quero mais do que tudo. Isso é graça de Deus, não é obrigação. É verdade. É porque eu amo. Levanta a tua mão e declare palavras de amor ao Senhor. Declare palavras de amor ao Senhor. Declare palavras. Você está aqui, você até tentou outra coisa na vida. Você até tentou caminhar por outros caminhos. Mas depois que você conhece Cristo, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa ir. Para onde eu vou? Eu vou para os pés do Senhor. Agora você precisa entender uma coisa. Penso eu, não diz a Bíblia, estou dando a minha opinião agora, que quando Jesus foi para Betânia, ele estava indo no coração de Jesus. Eu imagino que Jesus esperava ver Lázaro, mas Jesus não disse, porque tem hora que a gente dizer alguma coisa é quase uma ordem. As mulheres sabem disso, então quando ele fala assim: eu queria tanto comer tal coisa. Agora, quando a mulher chega e fala assim: nossa, eu vi uma roupa naquela loja. Fala dele.
A gente sugere e Jesus nem isso fez. Jesus ficou assim, sabe por quê? Porque tem coisas que Deus te revela. É verdade. Mas tem coisas que quem anda com Deus tem que descobrir na intimidade com o Senhor. Tem coisa que os outros podem fazer, mas você não. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Tem coisa que não é pecado, mas Deus não gosta que você faça. O outro pode. Você se lembra de Pedro? Jesus chega e dá uma bronca em Pedro, e Pedro fala assim: e esse aqui, andando com a João? Jesus aqui, esse aí, deixa-o. Por quê? Dependendo do que você recebeu de Deus, a cobrança maior da tua vida. Tem gente achando que cargo de igreja é honra. Vamos lá, aula de português. Feminino de uma palavra. Você tira o O e coloca o A. Menino, tira o O. Menina, sim ou não? Feminino de uma palavra. Garoto, tira o O, põe um A. Garota, sim. Qual o feminino de cargo? É honra? É honra, irmão? Quer ser líder? Quer ser diácono? Quer ser obreiro? Quer ser funcionário? Então aprenda a suportar o peso do que é estar no reino de Deus. Porque isso não é honra. Porque vai ter noites que você não vai dormir por causa do peso. Porque vai ter dia que o teu corpo vai doer todinho sem tu ter nada. E tem gente achando que eu sou isso, meu irmão, no reino de Deus eu sou, é só Deus. É verdade. É verdade, Pai. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça daquele que chama, aquele que ama, aquele que dá vida, aquele que renova. Já vamos terminar. Jesus foi, e eu penso que Jesus esperava que nada não estivesse lá, mas Jesus não falou. Vai ter coisa que você vai ter que descobrir se Jesus gosta ou não. Conheço pessoas, irmãos, que oram mais de 2 horas por dia. Não é porque são obrigadas, é porque não conseguem não orar. É porque amam tanto o Senhor, amam tanto conversar com Ele, que dizem: a minha vida pertence somente a Ele. Aleluia! O rapaz que vai cantar aqui na quarta-feira, meu amigo William. O William que passa uma dificuldade terrível na vida, mas você nunca vai ver o William de cara fechada. Conheço o William há quase 10 anos. Nossa, sobe no altar, às vezes sem um centavo para comer em casa, e começa a adorar. Sabe o que acontece? Nada falta àqueles que dependem do Senhor. Enche a tua casa de adoração. Para de reclamar dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, da tua casa, do teu salário. Para de reclamar. Começa a adorar o Senhor pelo que você é e você é. É verdade. Porque tem gente cujo maior sonho era ter 1/3 do que você tem e não tem isso. Agora no versículo 10 desse meu capítulo tem algo que me intriga. Capítulo 12, verso 10 diz assim: mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Não, irmão, isso aqui já é pelo trás, isso aqui não. Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado no capítulo anterior. Irmão, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Aí no capítulo 12, o povo quer matar ele de novo. Mas peraí, por que esse povo quer matar Lázaro? Um bom cidadão, um homem de Deus, por que o povo quer matar Lázaro? Quem quer matar Lázaro? O texto vai dizer aqui: os principais sacerdotes. E por quê, irmão? Além deles, os saduceus. Vou explicar por quê. Os principais sacerdotes diziam que Jesus era mentiroso, diziam que Jesus era falso, diziam que Jesus era um impostor. Mas Lázaro ressuscitou. E quem foi que ressuscitou Lázaro? E os saduceus? Por que os saduceus querem matar Lázaro? Porque a principal base doutrinária dos saduceus é: não existe ressurreição. E quem ressuscitou? Lázaro. Aleluia! Sabe por que eu vou dizer uma coisa aqui com todo respeito e com todo amor a você?
por causa dos milagres que Jesus faz na sua vida, você vai entrar em algumas listas de ódio para você. Por causa das portas que Deus abriu para você, vai ter gente, pode ser até dentro da igreja, que vai olhar para você e não vai na tua cara. Vai ter festa que você não vai ser convidado mais. Vai ter gente que vai se recusar a andar com você. O que você fez? Mentiu? Não. Enganou? Não. Você só é o milagre de Deus. O que Lázaro fez? Aí, queridos, não nós. Aí. O que Lázaro pregou? Não. Lázaro cantou? Não. O que Lázaro fez? Viveu para Deus. Porque para alguém te odiar, você não precisa cantar ou pregar, é só viver para a glória de Deus. É verdade. Você imagina, irmão, na fila do pão, tem um saduceu falando lá com a pessoa da padaria, sempre existe a padaria da época. Ó, vem para nossa, visita a nossa igreja. É mesmo? Sua igreja prega o quê? Não existe ressurreição não. E quem está atrás? Lázaro. Quem vai comprar o pão na fila? Opa, eu ressuscitei. Você vai numa faculdade e o professor da faculdade está lá, para a faculdade rabínica de Israel. E tem um aluno que não sabe, mas ressuscitou. Ele vai, professor, esse negócio, a ciência não comprova nenhuma ressurreição. E está lá um que está ressuscitado lá no meio. Entende uma coisa, queridos? É verdade. Deus vai fazer milagres na sua vida. Mas você precisa entender que por causa dos milagres que Deus vai fazer na tua vida, você vai ser listado como ódio por alguém. A Bíblia vai dizer que Adonias, um dos filhos de Salomão, foi fazer uma grande festa, 1 Crônicas 10. E vai dizer assim: convoca todo o Israel, menos o meu pai Salomão, e menos o profeta Natã. Convoca todo mundo, a festa é bíblica, é geral, mas não chama o Salomão não, por quê? Porque ele é sábio, e a sabedoria dele me incomoda. Não chama o profeta Natã não, porque ele é profeta, vai falar o que eu não gosto de ouvir. Entenda uma coisa, Deus vai fazer milagres, já está fazendo. Quantos estão vivendo? Quantos estão vivendo? Quantos estão vivendo? Vai ter gente que vai olhar, e por causa das portas que Deus abriu para você, vai dizer assim: meu Deus, será que ele vende droga? Não é? Como é que pode ele andar sempre rindo assim? Como é que pode? Os filhos dela são tudo certinho, o meu dá trabalho. Como é que pode aquela empresinha do nada está roubando meus filhos? Não está roubando não, porque Deus está mandando para lá. Quer viver milagre? Apenas também é sofrer oposição. É verdade. Porque viver milagres é bom, mas eu tenho o outro lado. Queria matar o coitado do lado que a gente acabava de recitar. Eu vou te matar. O que Lázaro fez? Viveu milagres de Deus. Quero profetizar milagres de Deus na sua vida.